samentária da igreja. Então, você, membro da igreja, é convidado a estar presente para podermos apresentar os relatórios e também o movimento financeiro da igreja e a previsão orçamentária para 2021. Então, você é convidado a se fazer presente para bendizer o nome de Deus pelos feitos dele na vida da sua igreja. Qual é o tema da igreja para 2021? Se você não sabe, ele está aqui ainda. O conselho decidiu manter este mesmo tema para 2021, porque a obra de Cristo, ela é perfeita, é gloriosa, é longa e ela será trabalhada na vida da igreja durante este ano ainda. Então, os convido a estar abrindo suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, do verso 1 a 13, nós estaremos fazendo menção desse texto e depois algumas aplicações práticas na vida do cristão pelos exemplos de Cristo e uns adentos na nossa catecismo maior que fala sobre a obra redentiva de Cristo. Então, se Cristo é o nosso modelo, temos que o imitá-lo, nós precisamos saber o porquê Jesus Cristo foi estabelecido como nosso mediador, como nosso redentor. Por que a obra de Cristo foi necessária? Por que Cristo necessitou vir ao mundo e morrer por nós? Paulo, escrevendo a este povo, no capítulo 15, diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom, para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e de consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiques a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz de gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. O texto fala, Paulo explicando que Jesus Cristo era para ser imitado. Quando olhamos a revelação do Evangelho, olhamos as cartas de Paulo falando da obra redentiva de Cristo, Jesus Cristo é intitulado o nosso mediador, aquele que morreu por nós para mediar a nossa relação com Deus. Por isso que Cristo é o único exemplo. Paulo é uma referência, os apóstolos são uma referência, Cristo é o modelo, é o padrão a qual nós devemos imitar. Cristo, já na eternidade, sabia da ordem que ele deveria ser cumprida, que ele deveria vir ao mundo, que ele deveria morrer
nascer, ser subjugado pela lei, estar sob a lei e ir à cruz. Isso era da sua natureza, tinha essa consciência. E ele vai ao Calvário, cumpre o seu ministério, designa a nós, como foi lido aqui, falado pelos nossos irmãos, nos dado uma missão, que é levar essa mensagem a todos os povos. E nós fomos alcançados por esse evangelho, os gentios. Porque os oráculos de Deus foi designado primeiro ao povo de Israel, que foi chamada para ser uma nação santa. E dessa nação veio o nosso Redentor, como os lemos, o descendente da raiz de Jessé, o filho de Davi. É sobre isso que estaremos meditando. E eu convido para deixar sua Bíblia aberta em Romanos 15 e iniciarmos lá no Evangelho de João, que é considerado a teologia de Cristo. Temos os 3 evangelhos considerados sinóticos, e o Evangelho de João é a revelação, é a teologia de Cristo. Então, iniciando no capítulo 1, eu os convido a estar abrindo suas Bíblias, no verso 14. João, capítulo 1, verso 14, diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aqui estamos falando da encarnação de Cristo. Cristo era o Verbo se fez carne. Então, tudo que se existiu, existiria e haveria de existir, vem de Jesus Cristo. Quando lá abrimos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus Cristo estava na obra da criação. Ele viu o homem ser criado. Ele viu o homem pecar contra Deus. E mesmo assim ele saberia que morreria por ele. Cristo, ele já é glorificado desde a eternidade. Todas as obras, tudo que foi constituído, foi para glorificar o nome de Deus. E o diabo, o sedutor, o enganador, colocou no coração do homem o desejo de ser parecido com Deus, para usurpar a glória de Deus. Porque o homem foi criado para glorificar a Deus. E o diabo, querendo ser adorado, querendo ser cultuado, querendo receber glória, ele seduziu o homem para tirar a glória de Deus. Por isso que a humanidade está cada vez mais ferrenha, cada vez mais indo contra a vontade de Deus. E é isso que o diabo quer. Plantar no coração do homem que ele não precisa de Deus, que ele não precisa de algo superior, porque ele é autossuficiente, que ele não precisa de nada. Se o próprio Cristo rogou ao Pai, pediu misericórdia, pediu que passasse a ira sobre ele, mas que fosse feita a sua vontade. Por isso que Jesus Cristo já busca a glória, ele já glorifica a Deus e ele também é glorificado. No mesmo capítulo, no verso 29, João capítulo 1, verso 29, diz assim: No seguinte, viu João a Jesus, e vinha para ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta era a obra de Cristo. É para isso que Jesus Cristo foi glorificado na vida da igreja. Nós temos que cantar todos os louvores possíveis. A nossa vida deve ser um momento de culto constante, de glorificação à obra de Cristo. Se você olhar, principalmente para o Velho Testamento, quando Deus manifestou a sua ira contra todos os povos, contra toda a iniquidade, foi terrível. Deus destruiu nações, destruiu impérios, fez o homem chamado Nabucodonosor, considerado o homem mais forte daquela época, viver como animal. Esse Deus tem a misericórdia de nos perdoar, de aplacar a nossa revolta que nós tínhamos contra Ele, porque nós éramos inimigos, nós fazíamos tudo o que ia contra a vontade de Deus, mas o seu grande amor veio para tirar de nós o pecado.
porque só aqueles que reconhecerem a Ele como Salvador poderá glorificá-lo também na eternidade. Por isso, eu mando você ir lá para o João 17. João 17, verso 5. Aqui temos a oração de Jesus, considerada como oração sacerdotal. No verso 5 diz assim, vamos pegar aí os versos anteriores. Verso 3 diz assim, João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra a que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, para que deste mundo eram teus, e tu me confiaste, e deles tem guardado a tua palavra. O próprio Jesus, na eternidade, viu a glória de Deus. Ele usufruía, ele estava sendo glorificado pelos anjos. Agora nos é propício essa oportunidade de vermos a glória de Deus. Então Jesus está dizendo para os discípulos, Deus, mostre a eles a tua glória, porque eu já vi a tua glória. Se Moisés, ele pôde ver a sombra, ver um relapso, ver uma passagem de Deus, e o seu rosto ficou transfigurado. Imagine nós vermos o próprio Deus. Se o sol, que nós não conseguimos olhar para ele, será ofuscado pela glória de Deus, pense o que é isso. E você poderá usufruir disso eternamente. Por isso que temos que rejeitar todo o pecado, toda a imundícia, tudo aquilo que faz ignomia do sacrifício de Cristo. Porque a obra de Cristo foi perfeita. Ela foi propagada por todo o Velho Testamento. E muitos ansiaram isso, nós cantamos isso aqui no período de Natal. Zacarias olha para o Redentor, um bebê, uma criança, e fala, posso morrer porque eu vi a glória de Israel. Ele viu a salvação. João Batista não viu a crucificação, mas ele viu o ungido. Ele viu aquele que salvaria. E João Batista morreu antes de Jesus Cristo ser crucificado. Que privilégio é o nosso de sabermos disso, de reconhecer este sacrifício, essa obra de Jesus Cristo. Por isso que temos que estar sempre rendendo glórias a Ele. Eu os convido a ir para Efésios, capítulo 1. É a escola bíblica dominical, então temos que usar a Bíblia. Efésios, capítulo 1, verso 22. Diz assim o texto: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Agora a igreja ela tem a oportunidade de cumprir essa obra, porque Jesus Cristo já fez o seu papel, Jesus Cristo já cumpriu o propósito a qual ele foi designado, ele exerceu o seu ministério cabalmente, foi perfeito todas as suas ações ali na cruz, por isso que foi propício, foi propiciatório. No Velho Testamento havia uma bacia que tinha um título de propiciatório, era ali que colocava-se o sacrifício, então era propício. Então o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi aceitável por Deus. E Jesus Cristo, ele vai para o madeiro, cumprindo todos os seus ministérios. Ele foi sacerdote, ele foi profeta, ele foi Messias, ele foi o pastor, ele foi a ovelha, ele foi o sacrifício, e foi para o madeiro, morrer por mim e por você.
E agora Ele dá esse privilégio à igreja. Então nós agora temos essa missão de anunciar este Evangelho, a essa boa nova, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós cantamos no Natal o nascimento. Virá a Páscoa, nós vamos cantar a sua morte. Mas no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E Ele, ao ressuscitar, e foi lido aqui, foi dado uma missão à igreja, que era anunciar a sua volta. Então esse papel é para mim e para você. Não é só para a liderança, não é só para o pastor, não é só para o louvor cantar isso aqui, é para vivermos isso, para que as pessoas que andem à volta de nós glorifiquem o nome de Deus, porque Ele vai olhar a sua submissão a Deus, vai olhar como você se comporta diante das tribulações, da adversidade, e até nos momentos de júbilo seu, você tem que glorificar a Deus. No seu passeio, no seu lazer, aonde você estiver, você tem que glorificar a obra de Deus, porque nós não temos nada para merecer. Se você fizer um breve resumo de 2020 da sua vida cristã, você merece alguma coisa? Agora pensa toda a sua vida, todos os seus atos, quantos talentos foi dado a você, quantas missões foi dada a você, você as cumpriu cabalmente? Você é digno de receber a glória de Deus? Servo bom e fiel. Se não for Cristo, meu irmão, nós teremos que pelejar muito. Teremos que correr várias maratonas, vários quilômetros, e mesmo assim seremos imperfeitos, porque estamos imundos, estamos contaminados. Por isso que o sacrifício de Cristo é perfeito. Retornando para os evangelhos, agora em Lucas, capítulo 2, um texto conhecido, a qual o próprio Salvador, nosso Senhor, ainda criança, Lucas capítulo 2, verso 39, e 40, diz assim: cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E crescia o menino e se fortalecia, enchendo de sabedoria e graça de Deus que estava com ele. Verso 49 e 50. E ele lhes respondeu: por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Jesus aqui era uma criança, e ele já sabia do seu ministério, ele já sabia da sua obra. Ele estava ali no templo, falando com os principais da sinagoga, com toda a sabedoria, com toda a eloquência, lendo talvez Isaías, lendo os profetas, lendo a lei de Moisés, e ele era a própria palavra, ele era a própria revelação, e eles não conheciam, nem o próprio pai e a própria mãe dava tanta autoridade, mas Maria fala que ela guardava isso no seu coração, porque Jesus, os anjos já tinham anunciado que ele seria o Salvador do mundo. Eu creio que nenhuma das nossas crianças aqui da igreja sabe qual é o futuro delas. Elas ainda nem sabem o que elas serão no futuro. Mas o nosso Salvador já saberia que iria para a cruz, cumprir a vontade do Pai. Por isso que a obra gloriosa de Cristo é perfeita. E é nos dado esse privilégio. Por isso, voltamos para o livro de João, no capítulo 3, verso 35 a 36. João capítulo 3, verso 35 a 36. Diz assim: o Pai ama o Filho
e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O Salvador, nosso Redentor, ele andou entre o seu povo, e o seu próprio povo o rejeitou, negou essa verdade. Por isso, quando chegou o dia da Páscoa, ele disse: solte Barrabás, solte um bandido, solte um ladrão, porque nós não queremos este Salvador, nós não queremos este Messias, nós não queremos essa redenção. E esses e os que hoje rejeitam esse Evangelho permanecerão sobre a ira de Deus. Porque Jesus Cristo, ele tinha uma missão e ele conhecia quem seriam os seus. E o próprio Judas, a qual ele escolheu para o trair, ele saberia disso. Por isso, quando ele o beija e o trai, ele fala: vai e faz o que está no teu coração. Porque é do coração que brota todo o sentimento, toda a raiva, toda a ira, todo o furor. E ele vai, depois devolve suas moedas, chora de remorso, não de arrependimento, e vai e se suicida. Então nós temos que entender que a obra gloriosa de Cristo não é nos dado o privilégio, porque nós fomos chamados para uma santa vocação. No capítulo 8 de João, no verso 12 diz, João, capítulo 8, a passagem que falamos aí da mulher adúltera, ele diz, João 8, 12, de novo, lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus Cristo veio para iluminar, veio para trazer luz para os povos, para os gentios. Até os dias de Cristo, só a nação de Israel ouvia falar de Deus. E passa-se toda essa geração e vários povos estão sendo alcançados até os dias de hoje. E dentro do nosso Brasil, há muitos povos que ainda vivem nas trevas. Talvez esse povo ainda é um povo chamado o seu vizinho, o seu familiar, que ainda continua caminhando pelas trevas. Está cego espiritualmente. Ele tateia, ele move, ele procura coisas para trazer paz ao seu coração, mas ele continua perdido. No mesmo capítulo, no verso 54 a 58, diz assim, João 8, 54 em diante, respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos disseis que é o vosso Deus. Entretanto, vós o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se em ver o meu dia, viu e o regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras e atiraram nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus Cristo foi apedrejado dentro do templo, por dizer que era o Messias, que era o Salvador. Abraão, o pai da fé, o primeiro chamado para ser o pai da nação de Israel, já sentiu, pensou, desejou ver a glória de Jesus Cristo. E você? O que tem feito com essa glória? Você tem glorificado o nome de Cristo? Pela obra redentiva dele? Foi dado a você o privilégio de fazer aquilo que os anjos anelam para escutar, que é a salvação, que é ser convertido, é ser regenerado e anunciar isso.
Eles não entendem, eles não compreendem, eles não sabem o que é isso. E você tem esse privilégio. Continuando o nosso texto. João capítulo 12, verso 23. João 12, 23 diz assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A morte de Cristo foi a sua glorificação. Porque quando Jesus está sendo batizado, o diabo o seduz, o tenta tirar da cruz. Ele diz, traduzindo o texto, ele diz: o seu Deus, o seu Pai está te mandando para a cruz, mas eu vou te dar a glória do mundo sem você se sacrificar. O seu Deus vai te matar, vai te deixar sem pão, vai deixar você passando necessidade, eu vou te dar tudo. Da mesma forma como fez Adão, meias verdades, mensagens dúbias, com segundas intenções, o próprio diabo teve a audácia de tentar o próprio Cristo. Imagine eu e você, se não formos vigiantes, zelosos, nos santificando, nos purificando, nos apegando à palavra. Por isso, quando Jesus Cristo vai para a cruz, como foi pregado pelo nosso missionário no último estudo, ele foi para a cruz cumprindo todo o seu ministério, sendo subjugado, sendo injuriado, sendo blasfemado. Muitos daqueles que estavam ali ridicularizando Jesus, foi aquela multidão que estava lá comendo do pão, comendo do peixe, querendo a água viva, mas só para beber, não para viver com a água viva. Eles queriam o pão para não mais se alimentar. É a mesma multidão que estava apedrejando Jesus, que talvez estavam zombando dele lá crucificado, como o soldado disse: se tu és o Cristo, desce daí, salva você. Por isso que temos que entender que Cristo se glorificou ali na cruz. Ele cumpriu cabalmente a sua missão. Por isso que o Pai o exaltou. Por isso que nós cantamos esses louvores aqui de adoração ao nosso Deus. Porque foi perfeito, foi salvífico para nós. E o último texto dessa meditação inicial, João 17, verso 1 a 5. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho o glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que o mundo houvesse. O próprio Cristo, ele foi assunto ao céu, mas ele pediu a Deus que desse a nós essa condição de entender esse ministério, que foi confiado a nós, primeiro aos apóstolos, depois aos pais da igreja, chegando aos missionários que nos trouxeram a palavra de Deus traduzida para a nossa língua. Não é nos dado essa oportunidade de glorificar o nome de Deus, de exaltar a sua obra, de dizer: obrigado, Deus, sendo santo, santo é o teu santo nome. E meu irmão, se você não está neste mundo, tendo o privilégio de glorificar a Deus, a eternidade será só para isso. Se você não tem prazer em glorificar a obra redentiva de Cristo aqui no templo, com toda a exaltação, com todo o sentimento de louvor mesmo a Deus,
Lá no céu você não terá essa oportunidade. Porque lá você só vai fazer isso. É cantar, louvar, bendizer o tempo todo. Por isso que temos que fazer isso para que todas as nações venham a o conhecer. E o último texto, João 17, verso 17 a 26, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste, eu também os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, a mim, e eu a ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, e a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Foi-nos dada a palavra. Você foi alcançado por essa revelação. Só temos que cumprir a missão. Cristo já fez o necessário, que era cabível a Ele. E agora eu e você, o que temos feito para glorificar a obra de Cristo? O que você tem feito com a sua missão? O que você tem feito com a sua glória dada a você? O texto que lemos inicialmente, Romanos capítulo 15, convido você a retornar à sua Bíblia. O título proposto por algumas traduções, a imitação de Cristo e a simpatia e o altruísmo, ou abnegação, ou exemplo de abnegação da obra de Cristo. Diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Nós pregamos sobre isso há poucos dias. Nós temos que amar ao próximo de forma que o nosso amor, o nosso sentimento, seja para aqueles que estão fracos. Não nos vangloriar por nós estarmos aqui. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos talvez em outros lugares, com outros prazeres, com outras motivações. Por isso nós temos que agradecer a Deus por isso. Porquanto cada um de nós agrade ao próximo, que é bom para a edificação. Nós temos que nos aproximar dos nossos irmãos que estão fracos, os alertar, os advertir, que se eles não abrirem mão dos seus motivos, dos seus sentimentos, para agradar a Cristo, eles serão reprovados. Eles não serão exemplos de Cristo. Por isso que temos que estar atento a isso, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias que o ultrajavam caíram sobre si. O próprio Cristo cumpriu a vontade de Deus, porque ele orou: Senhor, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós queremos a glória para nós, queremos que nós sejamos exaltados, mas o que tem que ser exaltado é o nome de Cristo, não o nome da instituição a qual nós pertencemos, ao pastor a qual nos ensina. A glória é somente a Cristo, porque foi Ele que sofreu o ultraje da morte, do sacrifício. O texto continua dizendo: pois tudo quanto outrora foi escrito para o ensino foi escrito, e a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O mundo já se iniciou 2021.
Alguns ainda estão desesperançosos. Estão ansiando algo que talvez não vai os salvar. Não vai mudar a sua sorte. Não vai lhe trazer benefício. Mas a esperança nossa tem que estar na palavra. Qual que é a esperança? Que Jesus Cristo vai voltar. Que se hoje eu morrer, seja por qualquer circunstância, a minha esperança está na palavra. Pode se sucumbir tudo, a minha esperança está na palavra. Posso perder tudo, a minha esperança está na palavra. Por isso que precisamos confiar nessa revelação. Aí vem o texto falando do próprio Deus. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a vós glorifiqueis a Deus, o vosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Nós temos que viver em comum acordo, vivendo essa abnegação do nosso amor, de forma altruísta, se preocupando com o próximo, se dedicando ao próximo. A ação social, ela é reflexo do nosso amor a Deus, não a forma de salvarmos alguém. Nós fazemos a obra social porque achamos e desejamos que aquela pessoa venha conhecer a Deus. Mas você não pode negar um prato de comida para alguém e também dar sem falar do amor de Deus. Porque senão você só está fazendo uma boa ação. Você está alimentando uma pessoa, mas você não está fazendo a obra de Cristo. A obra de Cristo é anunciar o Evangelho. Você pode dar 100 cesta básica todo mês. Se você não falar do amor de Cristo, você não está fazendo a obra. Você não está glorificando a Deus. Você está dizendo, eu tenho 100 cesta básica para dar a alguém. Mas o nome de Cristo não está sendo exaltado. Não está sendo glorificado. Agora, quando você entrega o alimento, eu estou te dando um pão. Eu estou te dando um remédio. Eu estou te levando para fazer algo. Mas Cristo tem a pão da vida. Jesus Cristo é a cura. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo pode te curar. Aí sim eu estou fazendo a obra da redenção. Eu estou glorificando ao nome de Cristo. Por isso é necessário entendermos isso. Porquanto acolheis uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Temos que se associar com os fracos. Se você hoje está forte, está firme, está confiando na palavra de Deus, temos que suportar, temos que ajudar, ser suporte, ser um alívio para aquele que está longe da presença de Deus, para que a glória seja manifestada. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Se Cristo submeteu à própria lei, por que eu não vou? Quantas vezes vamos tratar algum irmão sob disciplina? Ele culpa a outra parte. Ele não admite o seu erro. Ele não reconhece as suas falhas. Ele não reconhece que a lei de Deus o pune e o condena. Por isso que Jesus Cristo cumpriu toda a lei, para que nenhuma seja passada uma borracha nela. Não, isso aqui você não precisa fazer. Segundo a lei mosaica, tinha 365 mandamentos, não faça. Então o judeu, ele acordava de manhã pensando assim, hoje eu não posso pecar, porque tem algum pecado que me condena. E ele acordava com aquele sentimento de culpa. Mas nós hoje temos a graça, a remissão dos nossos pecados. Mas isso dá direito de pecar? Não. Porque estamos santificados a cada dia. Então, cada dia eu tenho que pecar menos que ontem. Cada dia eu tenho que viver de forma santa, reta, para que eu não seja considerado fraco. E aí o texto continua dizendo, verso 8, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar a promessa feita aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito,
Por isso te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também dizes, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós, todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de vosso todo o gozo e paz, o vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você é guardado pelo Espírito Santo. Você deve ter gozo, esperança, convicção disso. Que Isaías disse que Jesus viria para os gentios. Eu e você somos gentios. Povo fora de Israel, que não eram os escolhidos, não faziam parte ali dos descendentes de Abraão. Hoje você tem isso, esse privilégio, essa convicção dessa esperança. Para fazermos a nossa aplicação, Jesus Cristo cumpriu essa escritura. Ele cumpriu aquilo que foi dado como ordenança. Você tem cumprido a vontade do Pai? A missão do Consolador foi dada para que eu e você venham usufruir da glória de Deus. Mas isso é um pacote fechado. Eu tenho que fazer a obra de Cristo. Não é simplesmente, meus queridos irmãos, ficar assentado aos bancos. A você que está em casa, assentado ao sofá, você precisa glorificar ao nome de Deus. Você precisa fazer a obra ser conhecida. Você pode usar essa ferramenta, replicando, compartilhando, colocando textos que enaltecem a glória de Deus. Lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Story, no seu Instagram, proclamar as glórias de Deus, com fotos, com vídeos, com mensagem, com textos bíblicos, enaltecendo a glória de Deus. É o mínimo que você está fazendo. Você pode sair todo dia para trabalhar, glorificando ao nome de Deus. Obrigado pelo trabalho que me deste. Vou glorificar o nome do Senhor hoje no meu trabalho. Pegando um serviço pesado, um serviço sujo, algo que vai te, como diz o ditado, consumir os seus neurônios. Glorificado seja o nome de Deus por esse trabalho que eu tenho, por esses cálculos que eu tenho que fazer, por essas matemáticas que eu tenho que exercitar aqui hoje, pelo ônibus que eu vou pegar hoje, que ao entrar naquele ônibus eu venha glorificar o nome de Deus. Quantos crentes que às vezes amaldiçoam a segunda-feira? Nós temos que cumprir a vontade de Deus. O segundo exemplo que temos de Cristo é que Ele foi luz aos cativos. Ele levou a mensagem a todos os povos. Levou aos adúlteros, aos que roubavam, aos que matavam. Ele levou aos principais da sinagoga, ele levou aos principais reis daquele período. Ele foi diante de Pôncio Pilatos, de Caifás. Ele diz, eu sou o Cristo, eu sou a luz do mundo, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor. Você tem levado a mensagem a todos os povos? A todos os gentios? Ou você diz como alguns, morreu, foi tarde. Ou como alguns dizem, já está no inferno. Mas ele está eternamente condenado. Mas Ezequiel diz que nós somos o atalaia. Nós temos que avisar aquele que está indo para a perdição que ele será julgado. E se você o avisar e ele não se arrepender, você é livre do sangue. Mas se você não o avisar, você é réu desse sangue. Nós temos que anunciar essa salvação a todos, para os dar a esperança, para eles conhecerem a luz de Cristo. E aí, como o texto diz, poder se alegrar, poder ter gozo, ter satisfação, ter paz, ter contentamento, ter esperança, ter gratidão, ter fé e ter a convicção que a sua salvação não é perdida.
Porque aqueles que não têm isso, eles migram para alguns locais para fazer sacrifícios, fazer rituais para se purificar, para pagar suas promessas, para ir para algum lugar fazer sacrifício a esses deuses, porque eles não têm esperança. E quantas pessoas que recorrem a vários deuses. Eu não vou aqui mencionar pela questão pública, mas eu já vi alguns carros com adereços adesivos, buscando 3 correntes totalmente contrárias da fé cristã. Então ele precisa de 3 deuses, 5 deuses, e fazem oferendas, fazem rituais, suplicando a misericórdia dos seus deuses. Nós temos um único Deus, e é Ele que tem que ser glorificado e enaltecido. Porque esse Deus, esse nosso Salvador, se humilhou, foi para a cruz, deixou toda a sua glória, deixou tudo aquilo que estava proposto a Ele, para morrer por mim e por você. Ele passou fome, sede, injúrias, foi cuspido pela criação. Não sei se você já teve essa sensação de alguém cuspir na sua cara. Isso é vergonhoso, é ultrajante. E a própria criação cuspiu no seu Criador. Vocês conseguem compreender isso? Isso foi o seu Deus, o nosso Salvador. E Ele fez isso por mim e por você, para glorificar a Deus. Ele foi perfeito, por isso Ele deixou toda a sua glória para morrer por mim e por você. E aí, olhando ao nosso texto, você parece com Cristo? Você tem as características de Cristo, a ponto de ser imitado, de ser olhado, eis aí um cristão. E o próprio Cristo diz: Pai, glorifica o teu santo nome. Nem isso Ele pediu para Ele ser glorificado, mas Ele pediu para glorificar o nome de Deus. É isso que temos que fazer na nossa missão, para aquilo que fomos chamados. Eu os convido a fazer agora um momento de oração, pedindo a Deus que faça em você a obra redentiva, que você traga em você a esperança da volta de Cristo, que você tenha a convicção do seu chamado e com isso você continue a fazer se ainda não faz. E se você já faz, faça mais, para que todos os seus atos, tudo que você faz, glorifique ao nome de Deus. Foi isso que Cristo nos ensinou e nos ensina essa manhã. Tinha mais algumas palavras da nossa confissão, mas o horário já se excede. Teremos outra oportunidade, estaremos falando sobre a obra mediatória de Cristo. Por isso eu os convido a orar nesse instante, glorificando ao nome de Cristo, que morreu por mim e por você. Seu Deus, amado Pai, a glória é devida ao teu santo nome. O Senhor nos criaste para glorificar o teu santo nome. Por isso glorificamos a obra de Cristo na vida da sua igreja. Porque sem os méritos de Cristo, sem a obra de Cristo, nós somos imperfeitos, somos falhos, somos negligentes, somos incapazes, ó Pai, de adentrar aos santos dos santos. Seríamos, ó Pai, pulverizados, seríamos extirpados, ó Pai, da Tua presença, porque a glória é devida só a Cristo Jesus, que foi o único que se adentrou aos santos dos santos, e roga a nós, ó Pai, como o suficiente Salvador, o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, dado a todos aqueles que reconhecem a Ti como o único suficiente Salvador. Por isso, ó Pai, nos dê a oportunidade de viver ainda aqui neste mundo, para glorificar o Teu santo nome. E assim, ó Pai, a Sua obra seja conhecida a todos aqueles que o Senhor há de chamar. Ó Pai, mas que não sejamos medíocres, que não sejamos negligentes, nem, ó Pai, omissos em glorificar o nome do Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, nos dê a condição
a convicção da esperança da volta de Cristo. O mundo, ó Pai, jaz do maligno. O mundo anda contra a vontade do Senhor. Por isso, ó Pai, que não venhamos nos esmorecer, que não venhamos nos enfraquecer. Por isso, fortaleça a tua igreja. Fortaleça aqueles que aqui estão. E que não venhamos cair em nenhum erro. Por isso, aviva a tua obra em nosso meio. Nos nossos corações venha arder a vontade, o desejo de pregar o Evangelho a todos aqueles que nos rodeiam. Por isso, ó Pai, glorificado seja o nome do Senhor, que nos deu a condição, a propiciação do sacrifício de Cristo. Por isso, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Por isso, te louvamos por mediação de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus esteja o abençoando. Você em casa,